Amém, paz a todos, boa tarde. Como é que vocês estão? Graças a Deus. Vamos ficar em pé, gente. Vamos louvar o nosso Senhor. É bom estar junto. Muitas caras novas aí hoje. Sejam bem-vindos todos, aqueles que estão aí nos visitando. Depois vocês escrevem para mim o nome aí, por favor, para a gente conseguir lembrar de todos. E é um motivo de alegria, irmãos, cultuar o nosso Senhor. Hoje tem muitos aí que estão em falta por motivo de saúde, muita gente aí doente, né, gripada, mas glória a Deus pelos aqueles que estão aqui conosco, que a gente venha louvar e adorar o nosso Senhor juntos, numa só fé e num só coração, pois esse é o mais importante, é estar juntos, vivendo em igreja, vivendo família, louvando a Deus por esse dia lindo que Ele nos presenteou hoje, por esse sol, esse céu azul, que fazia alguns dias aí que não aparecia, né? Vocês sabem melhor que eu. Mas o sol da justiça está sempre brilhando. O nosso Senhor que ilumina as nossas vidas é o mais importante, independente da estação. É Ele que nos ilumina, é Ele que nos fortalece. É muito lindo a gente ler lá no Salmo 89, versículo 14. Até o versículo 17, aqui na minha tradução da NVT diz assim, ó, Salmos 89, do 14 ao 17: Justiça e retidão são os alicerces do teu trono, amor e verdade vão à tua frente. Feliz é o povo que ouve a Ele e se alegra e é chamado para o adorar. Pois andará na luz de tua presença, Senhor. O dia todo eles se alegrarão em teu nome e exultarão em tua justiça. Tu és a força gloriosa deles, e é do teu agrado nos fortalecer. Olha que maravilha, irmãos. Justiça e retidão são os alicerces do teu trono. O nosso Deus tem compromisso com a justiça, com a retidão. Nosso Deus tem o seu fundamento na verdade, no alicerce que sustenta as nossas vidas. O amor e a verdade vão à frente dele. Ele é conduzido, ele é guiado pelo amor e pela verdade. Ele é o amor, ele é a verdade. E feliz, irmãos, uma característica muito importante de mencionar: feliz é o povo que ouve a voz dele. Alegre, chamado para adorar a Ele, pois andará na luz de tua presença. Nós andamos na luz da presença dele o dia todo, não só no domingo, é todo dia, é na segunda, é na terça, é na quarta, todos os dias, o dia inteiro, não somente no horário do culto, mas é o dia todo. Nós nos alegramos em teu nome e exultamos em tua justiça, pois ele é a força gloriosa de nossas vidas. E aí o salmista termina falando: é do agrado dele nos fortalecer. É do teu agrado nos fortalecer. Olha que maravilha, irmãos. É prazeroso para Deus nos dar força. É prazeroso para Deus nos fortalecer e nos colocar com pés firmes na rocha, no fundamento sólido para as nossas vidas, que é Ele, que é estar na presença dele. Ele se alegra de ver a gente com um sorriso no rosto. Ele se alegra de ver a gente alegre, feliz. Ele se alegra de ver a gente firme, pois é do teu agrado nos fortalecer. Amém, irmãos? Vamos ficar aqui juntos, vamos dar as mãos e orar ao nosso Senhor. Vamos fechar aqui. Nosso irmão, pode vir aqui, irmão. Vamos tentar aqui unir todo mundo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado por estar aqui na Tua casa, diante da Tua presença. Muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui conosco. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua verdade, pela Tua justiça, por tamanha graça derramada sobre nós, por esse presente concedido a cada um de nós, que é a vida soprada em nossas narinas. Obrigado, Senhor, pois o Senhor sopra a vida em nós. O Senhor nos concede essa dádiva, esse presente
que é a vida, para ser vivida com gratidão na tua presença, honrando a Ti, glorificando a Ti com todo o nosso ser, com todos os nossos pensamentos, com tudo que temos e com tudo que somos. E é isso que nós queremos fazer nessa tarde de domingo, ó Pai, é Te adorar, é Te buscar, é Te servir, é glorificar o Teu santo nome, é ouvir a Tua voz, é aprender a Tua palavra, é Te exaltar, é ter comunhão com os nossos irmãos, é viver igreja no mais profundo da Tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha fortalecer aquele que está cansado, venha renovar as forças daquele que está aflito, venha encher de paz o coração daquele que está preocupado, venha encher de alegria o coração daquele que está triste, venha conceder esperança para aquele que está vivendo uma vida sem nenhuma esperança, Pai. Venha conceder vida para aqueles que estão em trevas, que o Senhor venha abrir olhos espirituais nessa tarde, que o Senhor venha quebrantar corações, que venhamos viver uma tarde marcante em nome de Jesus, que não venhamos nos preocupar com o número de pessoas, mas sim ter os nossos olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e a Tua palavra diz, aonde 2 ou 3 estiverem, o Senhor está no nosso meio, e o Senhor está aqui, ó Pai, e é a Ti que nós queremos louvar, é a Ti que nós queremos adorar, em nome de Jesus, ó Pai. Venha abençoar cada família aqui representada, Senhor, vá de encontro aos lares, vá de encontro, ó Pai, às casas, aos familiares, vá de encontro, ó Pai, fortalecendo, renovando, ajudando aqueles que estão doentes, curando, ó Pai, cure aqueles que estão doentes, ó Pai. Venha em nome de Jesus nós clamamos, ó Pai, por cura no meio da Tua igreja. Tem muita gente doente no nosso meio, tem muita criança doente, tem muita gente passando por esse período de inverno, com muita doença, ó Pai, com muita gripe. Que o Senhor venha curar em nome de Jesus, restabelecer a saúde, ó Pai, que o Senhor ajude em nome de Jesus na imunidade, que o Senhor fortaleça e abençoe cada vida, ó Pai, em nome de Jesus. Vá de encontro também àqueles que estão doentes e não sabem a causa, Pai, não sabem a causa da doença que está enfrentando, da enfermidade que está sofrendo. Vá de encontro, ó Pai, e cura, ó Pai. Vá de encontro aos nossos irmãos que estão lutando também, ó Pai, contra o câncer. Vá de encontro a todos aqueles, ó Pai, que estão lutando contra essa doença, ó Pai. Venha fortalecer, venha renovar, venha curar em nome de Jesus. Nós cremos num Deus que cura, nós cremos num Deus que faz milagres e maravilhas. O Senhor não mudou, ó Pai. O Senhor continua o mesmo, ó Pai. O Senhor continua o mesmo. O Senhor é o mesmo que cura uma dor de cabeça, é o mesmo que cura de uma doença tão maligna como essa. O Senhor pode, o Senhor faz. Nós cremos em Ti e descansamos na Tua vontade, ó Pai. Descansamos na Tua soberania, Senhor. Venha em nome de Jesus abençoar também aqueles que estão sofrendo doenças da alma, ó Pai. Uma crise de ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico, um medo incontrolável, uma ansiedade que não tem explicação, uma preocupação que foge do normal. Vá de encontro a essa pessoa, Pai, e cura. Conceda, Senhor, a esse coração a paz que excede todo entendimento humano, que nós encontramos somente em Ti, Cristo Jesus, e Senhor de nossas vidas. Que o Senhor vá de encontro, fortalecendo, ajudando, curando, restaurando a fé, restaurando a comunhão contigo. Que haja renovo no nosso meio, ó Pai. Que seja uma tarde de avivamento, de renovo espiritual em cada vida, de renovo espiritual em cada coração, em nome de Jesus, de quebrantar as nossas vidas, de conscientização daquilo que precisamos mudar, de conscientização daquilo que precisamos melhorar, de conscientização daquelas práticas que precisamos abandonar, ó Pai. Em nome de Jesus, queremos viver para a honra e glória do Teu santo nome, pois fomos tão amados, ó Pai. Fomos tão amados e somos tão amados por Ti, ó Pai. O Senhor nos amou naquela cruz quando nós não merecíamos, ó Pai. O Senhor morreu por nós naquela cruz. E nós não queremos viver a vida de qualquer jeito, ó Pai. Queremos viver uma vida que realmente venha valer a pena, para a glória do Teu santo nome, Te honrando e Te amando, ó Pai, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Que a Ti, Senhor, venhamos buscar com intensidade nessa tarde, ó Pai. Que nós venhamos Te louvar, Te adorar, e em nome de Jesus, viver um culto marcante, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós
oramos, nós agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, irmão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado é o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, convidar nossa irmã Suzana aqui à frente. Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Todos que puderem ficar em pé, vamos ficar em pé para louvar junto com a nossa irmã Suzana. Vamos ajudar ela a cantar junto com ela. Tem alguns que sabem a letra, alguns que não. Nosso irmão Charles vai colocar a letra lá na TV. E o mais importante é todo aquele que respira, louve ao Senhor, independente aí da sua voz. Vamos louvar o nosso Pai Celestial, porque Ele merece, Ele é digno. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salve o Pai do Senhor, amém? Amém. Vou deixar um versículo aqui na meditação dos irmãos. Um novo dia Deus deu a nós nessa tarde, nesse dia de domingo. Amém. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos estar louvando. Mais um dia o Senhor deu para nós. Bendito seja o santo nome, Jesus, não sou teu Deus, Pai. Bendito seja o santo nome de Deus. Bendito seja Jesus.
quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vou te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Aleluia, aleluia, oh Espírito Santo de Deus. Do outro lado canto, aleluia, nós vamos cantar do outro lado. Do outro lado canto, aleluia. Do outro lado canto. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Vamos movimentar, irmãos, batendo palmas, louvando, dançando na presença do Senhor. Glória a Deus. Ei. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Olha, irmãos, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças.
Glória a Deus. Glorioso Deus. Ensaiar bastante essa aí na videira, ficou bom, hein? Cláudio, esse ritmo aí vocês conhecem, né? Parece que a Paulista é mais durão, né? Eu tenho que aprender com o povo lá de cima, lá, esses ritmos aí que dá uma soltada no esqueleto, né? Deus demais, glória a Deus. Jesus é vida, e vida em abundância, abundância de alegria. E é bom estar junto, irmãos. Glória a Jesus. Meus irmãos, antes de estar indo aqui para o momento das ofertas, a gente tem aqui, irmãos, a caixa de oração, tem alguns pedidos de oração aqui, e nós gostaríamos de orar por ela. Tem alguém que tem algum pedido de oração, irmãos, no nosso meio? Tem? Por mim mesmo. Amém. Amém. Eu já falo também, pedir para Deus eu acho que restaurar, né? Deus me dá um direcionamento, então, não pedir para Deus para Deus me dar um direcionamento, uma resposta, né? Estou passando por um momento meio complicado, então pedir por mim mesmo. Amém. Amém. É Priscila, né? Isso sou eu. Eu ia falar. Não sei o que você ia falar. Não, tô ótimo. Amém. Tudo certo. Eu quero pedir oração também para um amigo meu que chama Samuel. Ele está com um problema sério no rim. Só para os irmãos entenderem um pouquinho da profundidade, né? A única maneira de ele ficar vivo é com um transplante, né, de rim. E quem vai fazer esse transplante é o pai dele. Quem vai doar o rim. E aí ele está na espera, né, lá em Campinas, do SUS, né, esperando essa cirurgia, esse transplante. E é um amigo muito querido. A gente esteve lá na casa deles no mês passado. Pedi oração por ele. Vamos orar então. Nossa irmã Priscila, aqueles que estão doentes. Vamos orar, irmãos. Eu creio que o que a Priscila está enfrentando, muitos estão enfrentando também e às vezes não conseguem falar. Semana passada eu falei bastante sobre isso, né? Sobre renovo, avivamento, renovo espiritual. É uma necessidade que cada um de nós precisa compreender que é necessário viver. Alguns de vocês ainda estão recém-chegados aqui na Alemanha, né? Mas a gente vive muito isso aqui, né? Essa frieza espiritual, esse afastamento de Deus, esse distanciamento
do próximo, essa vida muito egocêntrica, egoísta, de cada um pensar em si e esquecer do próximo e focar só nos seus próprios interesses e ter o Deus como dinheiro, idolatrar o Deus dinheiro e só buscar encher a barriga e deixar de lado a vida espiritual, próximo, os mandamentos que Jesus nos ensinou. Então a gente vê muito isso, e eu estava falando isso semana passada, que é algo que eu não me conformo e vou continuar lutando com todas as minhas forças. Já são 14 anos morando aqui, e enquanto morar aqui, enquanto estiver aqui nessa realidade, não me tornar igual a esse sistema, sabe? Isso vem afetando não somente a Alemanha, mas também no Brasil, também muita gente está vivendo assim. Mas a gente vê com mais percepção aqui, de forma mais palpável aqui. Mas para a gente, como diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos a vossa mente, em apresentar o nosso Deus, o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Ele. Não se conformar com esse mundo, se apresentar a Deus com a nossa vida e buscar Ele. Não se conformar com o egoísmo, pois nós somos chamados para o amor. Não se conformar com a idolatria, pois nós somos chamados para adorar somente um Deus, Senhor, o Criador das nossas vidas. Não nos conformarmos com uma vida que despreza o próximo, pois nós somos chamados para a comunhão. Não nos conformarmos com a solidão, porque Deus não é solidão, e nós não fomos chamados para viver sozinhos, irmãos. Nós fomos chamados para viver juntos. Por isso que nós vivemos igreja, vivemos família, e nos preocupamos, e devemos continuar nos preocupando uns com os outros, pois fomos chamados para isso. Os 2 mandamentos mais importantes que Jesus resumiu toda a lei e os profetas: amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, deve ser vivido e praticado todos os dias até o fim. É perseverança, irmãos. Amém? Vamos ficar em pé e orar juntos, irmãos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos orar e interceder por cada vida, ó Pai, em nome de Jesus, que escreveu aqui nessa caixa alguns pedidos pessoais, pedidos às vezes que já foram até atendidos, outros não, pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, que o Senhor vai de encontro a cada causa, a cada problema, a cada situação. Venha solucionando, ó Pai, venha abrindo portas, ó Pai, venha em nome de Jesus renovando, ó Pai, venha em nome de Jesus curando, ó Pai, venha, Senhor, de encontro a cada problema, a cada necessidade, ó Pai. A alma humana grita, e só o Senhor ouve os gritos que nossa alma produz, só o Senhor ouve os gritos que a nossa alma produz. E o Senhor atende aos gritos de um espírito contrito e quebrantado. O Senhor não está alheio à nossa dor. O Senhor não está distante dos nossos problemas. O Senhor não está, em nome de Jesus, indiferente àquilo que nós sofremos, àquilo que nós enfrentamos. O Senhor se preocupa com cada um de nós. O Senhor é um Deus pessoal, que vai de encontro às nossas necessidades, e vem curando, e vem restaurando, e vem, Senhor, em nome de Jesus, fazendo o impossível acontecer. E é por esse impossível que nós clamamos também na vida da nossa irmã Priscila. Venha, Senhor, em nome de Jesus, renovar a fé, renovar o ânimo, renovar a alegria, renovar as forças, ó Pai, em nome de Jesus. Que haja vida em nome de Jesus em abundância, que haja clareza de propósito, que haja discernimento da Tua voz, que haja sabedoria e entendimento dos planos do Senhor para a vida dela. Que o Senhor venha curar, em nome de Jesus, ela de toda aflição. Que o Senhor venha renovar as forças dela, renovar a fé dela, renovar a espiritualidade dela, em nome de Jesus. Colocar os pés dela sobre esse terreno fundamentado, sólido, que é Jesus Cristo. Colocar os pés dela nesse terreno sólido, que pode vir as tempestades, pode vir os problemas, pode vir as dificuldades, que isso não vai abalar ela, pois ela estará com os pés dela firmes na rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja na vida dela e na vida daqueles que também estão precisando desse renovo, ó Pai. Vem com refrigério, vem com força, vem com fôlego, vem com vento novo, vem com vinho novo, vem com alegria, ó Pai. Que haja alegria nos corações, ó Pai. Que essa alegria que transcende, ó Pai, que excede, ó Pai, a explicação do ser humano,
uma alegria inexplicável que é independente dos problemas, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus, vem enchendo os corações de alegria, vem enchendo os corações de paz, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Tu podes fazer o impossível, ó Pai, em nome de Jesus. Vai de encontro também ao meu amigo Samuel lá em Campinas. Em nome de Jesus, o Senhor pode curá-lo, o Senhor pode fazer uma obra completa, o Senhor pode, ó Pai. Toca no coração dos médicos, toca no coração das pessoas que estão cuidando dessa causa, que haja uma forma ágil de ser realizada essa cirurgia, que o Senhor faça a obra de maneira completa, que o Senhor fortaleça ele, que o Senhor cuide da saúde física e espiritual dele, ó Pai, que o Senhor cuide dele em todo esse processo que ele está enfrentando, em nome de Jesus, que tudo que ele está vivendo seja para a glória do teu santo nome, que o seu nome seja honrado e glorificado através dessa cura e através desse processo que ele está vivendo, em nome de Jesus. Nós oramos também, ó Pai, pela tua graça e pela tua saúde na vida das crianças que estão doentes, ó Pai, que não puderam vir hoje, das mães, das famílias que não puderam vir hoje, ó Pai, por motivo de saúde. Venha cuidar e venha fortalecer em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento, entregamos tudo em tuas mãos e cremos que o Senhor é um Deus que ouve e responde às nossas orações, e nós descansamos na tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. Eu vou precisar de água aqui hoje de novo. Desde que eu cheguei na Alemanha de férias aí, tô com uma tosse que não larga de mim de jeito nenhum. Irmãos, vamos abrir aqui em Neemias, capítulo 3. É interessante essa passagem aqui. Neemias, capítulo 3. Neemias capítulo 3, versículo 2. Irmãos, eu não vou ler tudo, tá? Mas só para vocês entenderem, o capítulo 3 inteiro de Neemias, ele está falando sobre a reconstrução aqui do muro de Jerusalém. E aí, a partir do versículo 2, ele vai falando assim, né? Eu não sei se na tradução que a gente tem aqui vai aparecer da maneira que está para mim, mas eles vão falando assim: junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Enri. Os filhos de Racená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias. Junto a ele, e vai assim, irmão, vai assim até o final. É um capítulo inteiro assim de Neemias, que vai falando sobre, vai sempre assim, ó, junto a ele, ao seu lado, junto a ele, ao seu lado, com ele, e vai citando o nome das pessoas que participaram ali da reconstrução daqueles muros, ao lado dele, junto a ele. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Era uma obra grande, onde todos eram importantes, todos eram necessários na reconstrução daqueles muros. É como a gente vive aqui, irmãos, vivendo igreja. Graças a Deus, já agora no dia 22 vamos completar um ano aqui de igreja, e a gente sabe da importância que tem de cada um. Por isso que em toda obra, em todo trabalho, é importante que todos cheguem juntos e ajudem. É importante que todos cooperem junto a ele e ao seu lado, com ele, junto a ele, ao seu lado. A gente, como corpo, irmãos, formado de muitos membros, precisamos entender essa importância. Nós vamos avançar, nós vamos crescer com a ajuda de todos.
um ajudando o outro. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Por isso que a gente precisa da ajuda de todos. Então, com essa palavra, não somente financeiramente, irmãos, mas também com trabalho, com serviço e com coração. A gente precisa estar junto no mesmo propósito, irmãos. A gente viver igreja é estar com o mesmo coração, com a mesma fé, com a mesma motivação, com o mesmo propósito. Nós queremos viver comunhão, viver família, viver igreja, fazer diferença nessa terra, alcançar outras vidas. Olha que bênção, irmãos. Tem 4 pessoas aqui que a gente nem imaginava que ia pisar aqui hoje, né, Karina? Não é verdade? Olha que bênção. A gente nem imaginava, sabe? O irmão Tiago, né? O irmão Tiago me escreveu essa semana, achou a igreja lá no Instagram. Olha só que bênção, irmãos. A gente nem imaginava. Às vezes a pessoa fala que vai vir, mas não vem, né? Aí tantas vezes a gente vai divulgando, né, os cultos e tudo, mas é com a intenção de tornar a igreja conhecida. Por quê? Para que a gente fique rico? Não, irmãos. É para que vidas sejam impactadas pela mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Transformação de vida, salvação, cura, restauração das nossas almas se encontra na presença de Deus. E é importantíssimo uma porta aberta, irmãos. E quando Deus colocou no nosso coração Dortmund, não foi por um acaso, foi por um propósito. Nós andamos todos os domingos 30 km, é, né, Charles? 30 km para ir, 30 km para voltar. Por que não lá em Bochum? Por que não lá do lado em Gelsenkirchen? Não é Dortmund? Porque Deus falou que era Dortmund. Havia uma necessidade nessa cidade de uma igreja viva, bíblica e saudável. Aquilo que nós desejamos viver, irmãos, com intensidade, com coração, com propósito. E eu louvo a Deus, irmãos, pela vida de cada um de vocês, de verdade. De verdade. Às vezes eu lembro, Charles, aquele áudio que você mandou para mim, cara. Talvez você não lembre, mas eu lembro. No início, num período que era só dúvida, que era insegurança, a gente tinha uma palavra de Deus. A gente tinha uma palavra de Deus e a gente caminhou com ela. Às vezes com dúvida, às vezes com insegurança, mas com uma coisa: obediência. Obediência desde o início. Obediência desde o início. E que assim continue sendo, em nome de Jesus. Que a gente seja obediente à voz do Senhor para as nossas vidas. Que a gente tenha fé. E a fé, irmãos, é independente dos cenários à nossa volta. Caminhar por fé, irmãos. Às vezes as portas são todas fechadas, mas é por fé que nós caminhamos. É por fé que nós atravessamos mares. Pois o próprio Moisés chegou lá, como foi cantar para a nossa irmã Suzana, chegou lá diante do Mar Vermelho. E agora, Senhor? Marcha. Vai para cima. Esse foi o direcionamento de Deus. Não fica aí parado perguntando. Vai para cima, marcha. Porque você já está diante do mar. Eu já dei a ordem, agora continua. Então esse é o chamado do nosso Senhor, irmãos. Continuar com fé, com perseverança, independente dos mares fechados, independente dos cenários, das dúvidas, das inseguranças, caminhar na voz do nosso Senhor. Porque caminhando com Ele nós vencemos, irmãos. Nós vencemos e o nosso Deus é glorificado, amém? Amém. E que assim seja em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus, irmãos, com alegria, com prazer, com gratidão. Vamos ofertar a causa do nosso Senhor, em nome de Jesus. Enquanto nós vamos ofertar, nossa irmã Suzana vai estar louvando, e vamos com alegria louvar e ofertar, em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Vamos louvar, adorar. Glória a Deus. Amém. Se o seu exército
Amém, glória a Deus. Hoje só veio o Isaac e o Davi, e aí já. Amém. Irmãos, tem algumas, vou dizer, né? Algumas maneiras, né? De viver a vida, né? Tem muita gente que vive a vida no sistema do... Conhece o Zeca Pagodinho? Vocês conhecem, vocês conhecem. O sistema do Zeca é deixa a vida me levar. E tem muita gente que vive assim, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a vida vai levando. Nem sempre é para onde você quer ir. Mas se falou que deixa a vida te levar, então deixa a vida me levar. Tem outra maneira que é o alemão, né? De maneira indiferente, às vezes eles vivem falando ligar, né? Ah, desligar, tudo é ligar, tudo é indiferente. Não faz diferença, deixa do jeito que está. A pessoa ela não para refletir, ela não para pensar, ela vai deixando a vida levar, e tudo é ligar. E irmãos, não é a vontade de Deus que nós vivamos assim. Não é, nunca foi. Esse é um perigo, na verdade, a gente viver de maneira indiferente, sem refletir, sem parar para pensar o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, quais são as atitudes que eu preciso colocar em prática, como que eu estou sendo pai, por exemplo, como que eu estou sendo esposo, como que eu estou sendo como filho de Deus, como que eu estou sendo como filho dos meus pais, como que eu estou sendo como irmão, como que eu estou sendo um amigo, como que eu estou sendo como ser humano. A pessoa não reflete, não pensa, tudo é deixar a vida me levar, tudo é negar, e a pessoa nunca para para pensar, e aí? Como é que vai ser? Até onde vai ser? Dessa maneira, indiferente, de qualquer jeito, deixando a vida te levar, tudo é indiferente, tudo é legal, mas essa não é a vontade de Deus. Lá em Atos 17, 28, o apóstolo Paulo fala que em Cristo nós vivemos, nos movemos e existimos. A vida, a movimento e a sentido existencial. A vida não é na raiz, na superfície. É uma vida enraizada, irmãos. Não é uma vida na superfície, é uma vida com raiz. É uma vida com fundamento. É uma vida com propósito. A vida sem propósito é a vida fora de Deus. É a vida que a gente pensa, o Criador não existe, Deus não existe. Tudo é obra do acaso. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E aí é tudo uma explosão que aconteceu, uma ameba que se tornou árvore, céu, sol, estrelas, ou um macaco que se tornou ser humano. Tudo é obra do acaso e da evolução. E não existe uma criação, não existe um Deus, não existe um Deus pessoal que se preocupa conosco, que vai de encontro às nossas vidas, que anda conosco, que está conosco, que é Pai presente pessoal e que é Espírito Santo vivendo dentro de nós. E se nós temos um Espírito Santo vivendo dentro de nós, não é de qualquer maneira que a gente deve viver a vida, porque o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vive em nós, e essa é a esperança da glória. Deus em nós, é Cristo vivendo aqui, irmãos, nessa carne de osso, falha, pecadora, mas que entende que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Então Ele vem fazer morada em cada um de nós. Então quando Ele faz morada, tudo muda, irmãos. Há uma conscientização, há uma percepção de mundo, há uma cosmovisão que muda, tudo muda, porque Cristo vive em mim. Como que eu devo viver a vida? Com certeza não é deixando a vida me levar. É com Ele como Senhor, é com Ele como Salvador, e é para a glória dEle. Por isso que é necessário a gente entender o que é preciso melhorar, o que é preciso a gente fazer, o que é preciso a gente colocar em prática. Por isso que é necessário a gente cair em si. E é sobre isso que eu queria falar, irmãos, sobre a gente cair em si e entender o que a gente precisa mudar. Semana passada eu falei sobre a necessidade de um arrependimento, que quando o meu povo
se humilhar e orar e buscar a minha face. Quer dizer, é humilhação, que é humildade, é oração, que é intimidade, é a busca da face de Deus, que é uma busca intencional. Então Ele vem e curará as feridas e perdoará os pecados. Quando a gente se humilha diante dEle, quando a gente busca intimidade com Ele, quando a gente busca intencionalmente a face dEle, Ele vem até nós, nos perdoa e nos cura e transforma as nossas vidas, irmãos. Transforma as nossas vidas. Não continuamos mais os mesmos depois que nós temos um encontro com o nosso Deus. Tudo muda. E isso aconteceu aqui na vida dessas pessoas que caíram em si. Porque cair em si é a melhor queda. Cair em si é a melhor queda, porque a gente cai para dentro de nós, a gente dá um mergulho na nossa vida, nos nossos propósitos, nossas vontades, em como nós estamos nos comportando. E a partir desse momento, deve mudar, deve haver alguma diferença, porque nós damos um mergulho para dentro de nós, irmãos. Nós estamos chegando diante de Deus de maneira consciente. Senhor, eu entendo que eu preciso mudar, eu entendo que eu preciso melhorar, eu entendo que eu preciso entregar algumas coisas, eu entendo que eu preciso deixar de lado algumas práticas, eu entendo que eu preciso cair em si, eu entendo nessa necessidade. E em Lucas, no capítulo 15, versículo 17, falando sobre o filho pródigo, conta que o filho pródigo estava lá, em meio aos porcos. Todo mundo conhece essa passagem, Lucas 15, 17. E ele, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? O filho pródigo caiu em si e entendeu que precisava voltar para os braços do pai. Quantas as vezes nós estamos distantes do nosso pai? Quantas as vezes nós estamos distantes de Deus, vivendo uma vida a nosso bel prazer, vivendo uma vida que não agrada a Deus, e distante. E como que a gente muda, irmãos? É com discurso, é com fala. Tem um monte de gente querendo ajudar, irmãos. Tem um monte de gente às vezes querendo ajudar o próximo. Eu estou aqui todo domingo compartilhando a palavra, é para ajudar, sabe? Às vezes a gente está aqui ó, com o celular na mão, a gente tem acesso a tanto conhecimento, se a gente quiser, a tanto podcast, é tanta pregação, é tanto livro, é tanta coisa que a gente pode, só com o celular na mão, ter acesso. E às vezes a gente até lê, escuta, mas não tem uma atitude de cair em si e falar: realmente, eu preciso mudar, eu preciso parar com isso. E às vezes pode ser na nossa saúde, às vezes, né? Eu preciso cair em si agora, eu estou com um pré-diabetes já, eu preciso cair. Na realidade, eu falei: tem coisa que eu não posso comer mais, Charles, tem que parar com essa coca aí. Pelo amor, não vem mais com isso aí para em cima de mim, não. Para com isso, Charles, de me empurrar a coca. Aí, tipo assim, a pessoa tem que parar de comer pão, sei lá, para de comer chocolate, tem que cair em si e falar: ei, não dá para continuar assim, senão você vai ficar doente. A pessoa está com problema de saúde, ela tem que cair na realidade e tem que parar. A pessoa está com problema no casamento dela, como que ela está lidando com a esposa, como que a esposa está lidando com o esposo, e até onde vai assim? Vai continuar assim até quando? Tem que cair em si e falar: não, eu preciso mudar, eu preciso me comportar de maneira diferente, eu preciso falar de maneira diferente, eu preciso agir de maneira diferente. A pessoa está com problema na vida financeira, só gasta. Até quando? Cair em si, entender a realidade. Tem que ser resolvida essa situação. Tem que ser resolvido, tem que cair em si. Faz uma análise, olha para dentro. Ei, olha para dentro, conversa. Não dá para continuar assim. Coloque em prática as atitudes. Pode ser para qual área mais? Para qual área? Tantas áreas, né? Tantas áreas. Curso, um idioma. Eu estou com dificuldade, eu preciso aprender o alemão. A pessoa está muito tempo aqui já. Então, cair em si, eu vou estudar, eu vou aprender esse idioma. Eu vou falar esse idioma, eu vou falar alemão aqui. Sabe? Tem pessoa que acha, deixa a vida me levar e deixa passar. Mas é importante aprender. É importante ir atrás. Sabe? E aí vai para todas as áreas, vai para a área espiritual, irmãos.
A nossa vida está quebrada, está distante de Deus. Não lê a Bíblia, não ora. Até quando? Sabe? Até quando, irmãos? Até quando que a gente vai ser indiferente com o nosso Deus, o nosso Senhor, que sopra a vida em nós, que morreu numa cruz por amor a cada um de nós, e a gente vive a vida de maneira indiferente a Ele, que nos amou quando ainda éramos pecadores, que continua nos amando mesmo quando estamos em meio aos porcos, que continua nos amando mesmo quando estamos na lama, no lamaçal. Ele não abandona a cada um de nós. E a gente vai continuar na lama, a gente vai continuar no erro, a gente vai continuar com vício. A pessoa é viciada, tem uma prática há anos de vício e não abandona. Cai em si, eu preciso mudar, eu preciso colocar em ordem a minha vida. Porque o meu Senhor, que habita em mim, não se agrada dessa prática. Então a gente vai caindo em si, entendendo, eu preciso mudar. Não é viver na inércia, não é viver na preguiça, não é viver de qualquer jeito, sem propósito, sem sentido. É viver com propósito, é viver com sentido, é viver com significado, é viver reconhecendo a sua imagem e semelhança de Deus. Cristo habita em mim, eu preciso viver para a glória dele, pois essa é a vida que faz sentido, que cria propósito existencial para mim, porque a vida vem dele, a vida deve ser vivida para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cai em si. Todos nós, eu estou falando para todos, inclusive eu, precisamos cair em si e entender, não dá mais em si. Precisamos compreender, não podemos continuar. E a maravilha é que Deus está sempre de braços abertos, assim como um pai. Aqui nessa história do filho pródigo, o filho pródigo caiu em si, se arrependeu, voltou correndo para a casa do pai, e o pai estava como? Estava de braços abertos esperando ele. Quem cai em si espera um pai de braços abertos. Quem se arrepende, quem se humilha, quem reconhece, tem um pai esperando de braços abertos para te abraçar, para te perdoar, para te conceder novas chances. Esse é o nosso Deus, irmãos. É um pai pessoal, é um pai que perdoa, é um pai que concede novas chances. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus, irmãos. Tenha essa imagem fresca e palpável na sua vida, na sua cabeça, que Deus é um Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Um Pai de amor, de bondade, de misericórdia, que quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, nós corremos para casa, nós corremos para a presença dEle. Ele sempre estará esperando as nossas vidas de braços abertos, irmãos. Ele vai estar sempre esperando de braços abertos. Em nome de Jesus, irmãos. Que a gente venha, em nome de Jesus, viver essa vida consciente, caindo em si, despertando, mudando de direção. Pois é necessário uma atitude, né? Não adiantava nada o filho pródigo, por exemplo, cair em si, eu estou pecando, eu estou errado, eu preciso mudar e continuar ali. Aqui no versículo 18 ele fala que ele se levantou e foi a caminho para a casa do seu pai. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Quando a gente cai em si, a gente desperta, irmãos. Uma luz acende, algo muda, e a gente entende o que a gente precisa colocar em prática. Às vezes a nossa vida espiritual está fraca, está fria, está distante. Eu caí em si, eu reconheço, Senhor, eu preciso. E o que eu vou fazer agora? A segunda-feira vai ser diferente, a terça-feira vai ser diferente. Eu vou abrir a palavra, eu vou ler um texto, eu vou ler um livro, eu vou ler a Bíblia inteira que seja. Eu vou meditar na palavra dia e noite. Eu vou ter um tempo de oração. Sabe, irmãos? Leiam a Bíblia, irmãos. Leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus. Pegue um livro, leia. Leia um livro que te edifica, que te traz para perto de Deus. Tenha tempo de oração. Atitudes, irmãos. Tenha vida de igreja, de comunhão. Porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho. A gente precisa disso aqui, irmãos. A gente precisa disso aqui, ó. Está junto, está se alimentando, está compartilhando, está se abraçando, está compartilhando, eu preciso de oração. Irmãos, vocês não têm noção de como é importante isso. É de verdade, irmãos. É de verdade. Reconhecer, eu preciso de oração. Reconhecer, eu preciso de ajuda. Eu preciso mudar. Eu preciso cair em si e falar, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Não dá mais para continuar assim. Eu quero voltar para o meu pai, eu quero voltar para um lugar que eu nunca deveria ter saído, que é a presença dele, que
nós nascemos para viver na presença dEle. E todas as vezes que nós saímos da presença dEle, é um salto para fora, irmãos. É um salto para fora. Aí quando a gente cai em si, a gente está voltando para dentro dEle, irmãos. A gente está voltando para a obra da cruz, a gente está voltando para nosso Criador, aquele que nos criou para a gente viver andando com Ele desde o jardim, andando em relacionamento contínuo com a presença dEle. A gente foi criado para viver com Ele, irmãos. Caiamos em si, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que assim seja, irmãos. No capítulo 26 de Mateus, versículo 75, Mateus 26, versículo 75, conta a história também de Pedro. Quem lembra de Pedro aqui? Negando Jesus, irmãos. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cantasse, você me negaria 3 vezes. E saindo dali, caiu em si e chorou amargamente. Pedro caiu em si e chorou amargamente. Esse choro não foi um choro simples, mas um choro de arrependimento, um choro de confissão, um choro de quebrantamento. Pedro, irmãos, andou com Jesus durante 3 anos, negou Jesus 3 vezes, mas houve arrependimento. Lembra de Judas, né, que traiu Jesus e depois se suicidou. Irmãos, Pedro também negou Jesus. Só que são 2 caminhos diferentes. Um não se arrependeu, e o caminho dele foi o quê? A morte. O outro que se arrependeu, o caminho dele foi o quê? A vida. Quem se arrepende vive. Quem se arrepende é restaurado. Quem se arrepende é renovado. Quem se arrepende vive na presença de Deus, irmãos. O caminho daquele que não se arrepende é morte, é destruição, é escuridão. Mas o caminho de todo aquele que se arrepende é transformação, irmãos. É transformação. Pedro chorou, caiu em si, e depois estava lá Jesus chamando Pedro para andar com ele. Depois que Jesus ressuscitou, ele procurou Pedro. Ele procurou um cara que traiu ele, irmãos. Um cara que negou ele, irmãos. Estava lá Jesus procurando esse cara. Irmãos, olha a loucura do evangelho, irmãos. Está lá, olha isso aqui, um pai esperando de braços abertos um filho rebelde que tinha largado tudo. Estava lá esperando o filho pródigo. Por quê? O filho se arrependeu e voltou. Agora aqui está Pedro negando Jesus. Depois Jesus ressuscita e volta. Cadê Pedro? Olha o amor de Jesus, irmãos, que como constrange. Ele foi atrás de Pedro. O mesmo Pedro que tinha negado, mas ele sabia que o Pedro que havia negado havia se arrependido. O Pedro que havia negado tinha uma obra para a vida dele, porque houve arrependimento, houve confissão, houve quebrantamento. Em nome de Jesus, irmãos, que nós venhamos aprender com homens assim, que se arrependeram, que caíram em si, que entenderam: opa, eu preciso mudar, eu preciso transformar, eu preciso reconhecer o que preciso melhorar dentro de mim. Eu preciso deixar algumas práticas que não agradam a Deus. E Deus vai de encontro, de braços abertos. Amém, irmãos? Esse é o nosso Senhor, irmãos. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Lá em Isaías também. Olha que maravilha, Isaías capítulo 6. Versículo 1. Isaías, o profeta, teve uma visão do trono de Deus. Eu vou focar aqui no versículo 5. Quando Isaías teve uma visão de Deus, no capítulo 6, no versículo 5, ele fala assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado.
Irmãos, é muito interessante a gente entender que aqui Isaías fala no versículo 5, depois que ele viu a Deus entronizado num alto e sublime trono, ele teve uma experiência com Deus, ele fala, ai de mim. Isso é o capítulo 6. Se a gente ler do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías, ele está observando tudo que estava acontecendo na nação de Israel. E aí ele vai falando assim, ai daqueles que se embriagam, ai daqueles que aproveitam do seu povo, ai daqueles, ele vai falando um ai, uma repreensão para todos aqueles que estavam ali no contexto de Israel, no contexto da nação, ai daqueles, resumindo, irmãos, ele estava olhando para o problema de todo mundo, para o pecado de todo mundo, só que a partir do momento que ele teve um encontro com a santidade de Deus, ele olhou para dentro dele e falou, ai de mim, porque não adianta nada eu ficar olhando para todos e não olhar para dentro, e não olhar para os meus problemas, para os meus pecados. Não adianta nada, irmão, a gente só ficar apontando o dedo. Ai daquele, fulano está falando mal de ciclano, hein? Fulano está com inveja lá, hein? Fulano fala palavrão, hein? Fulano pecou ali, hein? Ó, o fulano lá cometendo o adultério. Ei, você está falando de todo mundo, mas e você? Sabe? E uma análise pessoal para a sua vida? E um mergulho para dentro de si? E um cair e se entender, opa, e eu? Eu estou tão bem assim, será? Será que a gente é tão perfeito assim? Se formos perfeitos, daqui a pouco não estamos sendo arrebatados aí, glória a Deus. Porque cada um de nós temos as nossas falhas, os nossos pecados, irmãos. Cada um de nós temos os lugares que são de necessidade, de suma importância para a gente mudar, irmãos. Todos nós temos falhas, erros, pecados, lugares que a gente precisa mudar, comportamentos que não agradam a Deus. A gente precisa estar em constante evolução, constante mudança. A gente é discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus é aluno de Jesus. E o aluno está sempre aprendendo com o seu mestre, está sempre seguindo o seu mestre, está sempre sendo transformado de glória em glória, a imagem e semelhança de Jesus, irmãos. Esse é o foco da nossa vida, é se tornar parecido com Jesus. E até lá, há uma longa carreira, há uma longa caminhada. Mas os nossos olhos não devem estar no pecado de fulano ou de ciclano, mas sim em Jesus. Entendendo a necessidade de olhar para dentro de cada um de nós, de cair em si e falar, não dá mais para continuar assim. Precisamos mudar, precisamos colocar em prática, precisamos fazer algo, precisamos de atitude. E a maravilha que a Bíblia nos relata, irmãos, é que a partir do momento que ele reconheceu, vocês veem como que é simultâneo, irmãos. Há um reconhecimento de uma culpa, há um reconhecimento de um erro, depois que ele falou, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Confessou, reconheceu, preciso, sou pecador, tenho lábios impuros. Logo, versículo 6, logo voou até mim, trazendo uma brasa viva, um anjo que havia tirado do altar uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse, veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Um Pai de amor, de bondade, de misericórdia, esperando por gente quebrantada, gente remida, gente de verdade, que reconhece que precisa de mudança, que reconhece que precisa de ajuda, que reconhece que precisa de perdão. Esse é o nosso Pai, irmãos, que está esperando a cada um de braços abertos, que está esperando a cada um para nos purificar, para nos santificar. Ele está esperando a cada um de nós de braços abertos, irmãos. A gente que é teimoso, a gente que é egoísta, a gente que é orgulhoso. A gente é orgulhoso, a gente tem dificuldade de reconhecer que a gente precisa mudar, que a gente precisa melhorar. Mas que não seja assim mais, em nome de Jesus, irmãos. Que haja uma mudança nas nossas vidas e que a gente venha reconhecer o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa colocar em prática, que a gente venha cair em si e viver uma transformação em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. É reconhecer sem justificar. Porque muitas vezes a gente reconhece que tem algo, mas justifica. É culpa da fulana, é culpa da minha esposa, é culpa da minha mãe, é culpa da minha criação, é culpa da minha infância. A gente chegou na fase adulta, irmãos, e agora é responsa nas mãos, já acabou, sabe? Infelizmente, algumas coisas a gente acaba carregando de uma criação, de feridas do passado. Tem coisas que existem, e não vamos pintar um mundinho de cor-de-rosa. Existe coisas que acontecem no passado, mas a partir do momento que a gente é aqui, em Cristo Jesus, é uma nova criatura. Em Cristo Jesus tudo se faz novo. Em Cristo Jesus é um novo posicionamento. Independente se meus pais se separaram no ano passado, em Cristo Jesus é uma nova vida. Eu não vou me separar, eu vou constituir família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o pensamento, sabe? Independente se a pessoa foi maltratada na infância, em Cristo Jesus é uma nova criatura, é uma nova vida. Eu não vou maltratar as pessoas porque eu fui maltratado. Eu vou fazer diferente, porque eu fui chamado para ser sal dessa terra e luz desse mundo. Independente se um pastor me decepcionou lá atrás, ou se eu sofri uma desilusão muito grande com uma igreja, eu não serei assim, eu serei diferente, pois em Cristo Jesus há uma nova vida, e o que passou, passou, agora tudo se fez novo, porque nós estamos em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus tudo é ressignificado, tudo é transformado, tudo há sentido e propósito, tudo muda. Porque a vida deve ser vivida para Ele, irmãos. E a gente não fica justificando. Reconheceu, mas justifica. Não! Vamos mudar, vamos colocar em prática. Vamos confessar aquilo que nós fazemos, sem ficar negociando. Sabe, tipo, a pessoa confessa, eu faço isso, mas eu só vou parar com isso se o Senhor tem essas coisinhas, né? Se o Senhor me abençoar, eu deixo de lado isso. Não, pelo amor de Deus, é o que agora? Que Deus é esse aí? Esse Deus não é o Deus da Bíblia, sabe? Esse Deus não é o Deus da Bíblia, irmãos. Independente se a gente vai receber bênçãos ou não, o Deus que nós servimos, Ele não está condicionado a bênçãos. Ele é um Deus que excede isso, irmãos. A gente é abençoado só de estar com Ele, só de reconhecer como nosso Senhor e Salvador, já é a maior bênção das nossas vidas. Só de ter os nossos pecados perdoados na cruz do Calvário, já estamos sendo abençoados, irmãos. Tudo é bênção, irmãos, na presença do Senhor. Tudo é bênção. Até passar por tempestade é bênção, porque Ele está conosco. Até passar pelo vale da sombra da morte é bênção, porque a vara e o cajado dele nos sustentam, nos conduzem. Tudo é bênção na presença dele, irmãos. Tudo é bênção com Ele. Fora dele que é a maldição, fora dele que nós somos, que nós quebramos a cara, fora dele, distante dele. Agora, quando nós caímos em si, reconhecemos, eu preciso dele, eu quero ele, eu preciso estar com ele, independente dos cenários, tudo muda, irmãos. E é uma mudança sem procrastinação, irmãos. Mudar sem procrastinar, porque muitas vezes a gente fica procrastinando. Eu vou parar com isso. Dia 1º de março eu paro com essa prática. Hoje foi a última vez. Amanhã segunda-feira começa a dieta. Fica procrastinando, sabe? Sempre procrastinando. 1º de abril não. 1º de maio eu começo a ler a Bíblia. Não, irmão, vai procrastinando, vai colocando datas. Lá na frente eu começo a ler a Bíblia. A partir de dia tal eu começo a orar. Não, irmãos. Começa agora já, sabe? Reconheceu, coloca em prática. Reconheceu, age. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Eu lembro de quando eu estava afastado do caminho de Jesus. E eu tive uma experiência dentro de uma balada. Que eu me vi dentro do inferno. Que eu estava quase morrendo. E eu realmente estava quase morrendo. Tinha amigos que tinha partido já. E com overdose, com esse mundo de drogas, com essa loucura toda que distante de Deus existe. E eu lembro que eu cheguei no dia seguinte em casa, eu falei, eu não aguento mais. Foi uma atitude dessa de cair em si, sabe?
Depois de 1 mês e meio, eu tive um encontro com Jesus, que eu liguei para minha esposa e falei: Camila, é o seguinte, a gente está namorando, se a gente quiser continuar namorando, a gente tem que santificar o nosso namoro, e daqui 3 anos nós vamos nos casar, porque eu caí em si, que eu reconheci que eu precisava de uma mudança, e realmente ela falou sim, eu quero, começou a chorar, e ali a gente iniciou um namoro em santidade. Depois de 3 anos exatamente a gente se casou, porque a gente teve uma atitude que rompe com o mal, rompe com o pecado, rompe com aquilo que está nos puxando para trás. Irmãos, tem atitudes da nossa vida que estão nos puxando para trás, que estão nos deixando estagnados, que estão nos deixando estacionados na vida. A gente não vai fluir e viver uma vida abundante em Cristo enquanto a gente estiver com essas atitudes, presos. Porque é isso que faz a prisão, irmãos. A prisão é uma cela que você anda de um lado para o outro, você até consegue comer, tem hora do banho, tem hora do sol, você vai jogar uma bola com os caras lá na hora da pausa lá, né? Só que é só isso, não tem vida plena, porque você está preso. Você está preso. E é isso que o pecado faz com cada um de nós. O pecado aprisiona, o pecado deixa você num lugar que você até faz certos movimentos na sua vida, mas a sua vida você está sobrevivendo, porque a vida plena é em Cristo, a vida plena é livre. E conhecereis a verdade vos libertará. Em Jesus a plena liberdade, a libertação de pecado, a libertação de traumas, a libertação de medos, a libertação de inseguranças, a libertação daquilo que nos paralisa. Em Jesus, irmãos, em Jesus. Deus não cura aquilo que escondemos, mas Ele transforma aquilo que nós confessamos. Enquanto a gente ficar escondendo, irmãos, Deus não cura. Aqui a gente apresentou alguns exemplos de homens, o exemplo aqui de Isaías também, homens que confessaram, homens que reconheceram. Enquanto a gente fica escondendo, Deus não cura, irmãos. Deus transforma aquilo que a gente confessa, que a gente verbaliza, a gente coloca para fora. Senhor, eu preciso, me ajuda, estou errado, sabe? Reconhecer é cair em si, reconhecer, eu preciso. O Espírito Santo, ele não nos expõe para nos destruir, irmãos. Ele nos revela para nos restaurar, irmãos. Ele nos traz de volta a nossa identidade, irmãos, para que haja restauração em nossas vidas. Quando a gente confessa, irmãos, quando a gente põe para fora, quando a gente verbaliza, não é para que a gente seja condenado. Esse não é o nosso Pai de bondade, amor e misericórdia, irmãos. A gente confessa, a gente verbaliza, a gente reconhece, porque a gente sabe que tem um Pai nos esperando de braços abertos. A gente sabe que tem um Deus nos esperando, pronto para nos purificar, para nos perdoar e para nos restaurar, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada, irmãos. Um Deus que restaura. Em nome de Jesus, irmãos. Que a gente venha viver isso no nosso meio, irmãos. Que nós venhamos diariamente examinar o nosso coração, como disse o salmista, no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. No Salmo 139, o salmista falando sobre isso, ele fala: sonda-me, ó Deus, e veja se há em mim algum caminho impuro. É interessante que tem alguns teólogos que falam que essa fala do salmista é: examina-me, Senhor, e veja se há em mim algum caminho impuro. Examina-me, Senhor, é como se Ele nos virasse do avesso. É quando Ele nos vira do avesso, para ver se a gente tem algo impuro, sabe? Se tem algo que não agrada a Deus. Virar do avesso, irmão, sai tudo. Quando vira alguém do avesso, vira do avesso, sai tudo aquilo que está escondido. Então é importante a gente, no nosso cotidiano, permitir que o nosso Senhor nos vire do avesso, irmãos. Permitir que o nosso Senhor, em nome de Jesus, examine o nosso coração, examine as nossas motivações. Amém, irmãos? Eu sei que talvez para alguns não seja assim tão a mensagem: Deus vai te abençoar, vai te dar uma vitória, vai abrir as portas, vai te dar um carro vermelho, vai te dar uma casa na Noruega. Eu não sei o que vocês estão esperando, irmãos, mas a palavra de Deus, ela vem para nos transformar, irmãos. E a gente deve se alegrar por receber uma palavra sobre conscientização daquilo que a gente precisa mudar. Deve ser motivo de alegria para nossas vidas, irmãos. Porque se a gente vive no sistema do piloto automático,
do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a gente não vai para lugar nenhum, irmãos. É tudo festa aí, é tudo distração, é tudo, como disse Eclesiastes, é tudo correr atrás do vento. Sabe, a gente vive distraído, a gente vive despercebido, a gente vive sem perceber a graça e a glória do Senhor, que está disponível. E essa graça e essa glória está disponível para quê, irmãos? Para nos perdoar, para nos restaurar, para nos transformar, para nos abraçarmos, para colocar os nossos pés em terreno sólido, para mudar a nossa vida, irmãos, para nos salvar das trevas, irmãos, para nos colocar no reino da luz, em nome de Jesus. Que a gente viva isso, irmãos, que a gente não fique tolerando práticas que desagradam a Deus, em nome de Jesus. Que os nossos hábitos venham mudar para glorificar o nosso Senhor, que a gente venha voltar para a palavra, voltar para uma oração sincera, voltar a ter fome espiritual, irmãos, em nome de Jesus. Precisamos de um coração novo para viver o Evangelho, irmãos. Precisamos de um coração novo. A gente viu aqui que Pedro caiu em si e chorou. A gente viu que o filho pródigo caiu em si e voltou. A gente viu que Isaías caiu em si e foi purificado. E hoje Deus quer que nós caiamos em si, e Ele quer que nós venhamos reconhecer que nós precisamos dEle, que nós precisamos da ajuda dEle, que nós caiamos em consciência para que Ele nos auxilie, em nome de Jesus, voltando, despertando, reconhecendo e recomeçando, irmãos. Recomeçando, é uma volta, é um despertar, é um reconhecer e é um recomeçar. Amém, irmãos? Recomeçar, fazer diferente, sabe? E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é todo dia uma nova oportunidade, todo dia uma nova chance para fazer diferente, para fazer melhor, para fazer para a glória dele. Em nome de Jesus, irmãos, que a gente venha cair em si, voltar para nossa casa e reconhecer que tudo muda quando nós entendemos aquilo que é necessário de mudar nas nossas vidas. Nossas vidas devem ser entregues ao nosso Senhor, irmãos, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Que nós não venhamos viver para os nossos próprios interesses, os nossos próprios prazeres, mas reconhecendo que Ele é Deus e Senhor das nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, e adorar e orar ao nosso Senhor. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo no nosso meio. Que nós venhamos ter essa compreensão, que nós venhamos ter, em nome de Jesus, esse posicionamento. Te agradecemos, ó Pai, por no nosso meio ter pessoas humildes que reconhecem que esse caminho é um caminho de humildade. A partir do momento que nós reconhecemos que nós temos lugares de falha, temos lugares que precisamos de mudança, é uma atitude de humildade. E quando aqueles que se aproximam do Senhor com humildade, orando, buscando a face dele, o Senhor vai até essas pessoas com cura e com perdão. E nós queremos que o Senhor está aqui no nosso meio, vindo ao nosso encontro, tocando em corações humildes, quebrantados, pois reconhecemos que há lugares que nós precisamos, em nome de Jesus, de mudança, de atitude, de colocar em nome de Jesus uma fé prática, uma fé que é do cotidiano, atitudes cotidianas, atitudes do dia a dia, pois cremos que o Senhor está atento para nos perdoar, o Senhor está ali de braços abertos para nos amar, para nos fortalecer, para renovar as nossas forças. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus de amor, um Deus de bondade, de misericórdia, um Deus que concede novas chances, um Deus que concede novos recomeços, um Deus que concede nova vida. Esse é o Deus que nós servimos. Nós te agradecemos, ó Pai, do fundo do nosso coração, por tamanho amor, por tamanha graça,
por tamanho perdão, por tamanha misericórdia que nos alcança de maneira incansável. O Senhor continua nos alcançando e nós te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Irmãos, nós vamos partir aqui para o final do nosso culto. Quero deixar alguns avisos aqui. Hoje nós vamos ter a nossa comunhão. Na quarta-feira a gente vai ter oração no nosso grupo do WhatsApp, 9h30 da noite. Para quem desejar estar no nosso grupo, depois a gente pega o número e coloca o número e vamos orar juntos. É algo que eu compartilhei aqui também semana passada, a importância da gente estar junto também durante a semana, né? Às vezes não dá, infelizmente presencial não dá, mas é tão bom a gente estar junto, irmãos. Nossa, lá no Brasil, eu até falei semana passada, né, Charles, da experiência que eu estava indo comprar pão na padaria 8 horas da manhã, passei na frente de uma igreja aberta, entrei lá e comecei a chorar, louvar a Deus, porque tinha uma igreja aberta. Era o horário que tinha, o horário que dava. Tinha alguém ali, tinha 4 irmãos lá, e a gente louvando lá, irmão. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E é lindo esse louvor, né, irmãos? A gente fala, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir distante dele, irmãos. Irmãos, como é maravilhoso nosso Senhor, como Ele é bom. Vamos estar juntos orando quarta-feira, 21h30. Vamos estar juntos no próximo domingo. E no dia 22, nosso culto de aniversário de 1 ano. E a gente conta com a presença de todos vocês. Amém. E domingo que vem também, estamos juntos aqui, vamos orar. Estamos juntos, igreja. Deus abençoe a cada um. E vamos orar, agradecendo ao nosso Senhor por esse culto. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado por ter falado aos nossos corações. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua força. Obrigado pelo Teu renovo. E obrigado pela conscientização em nossas vidas, de reconhecermos aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos entregar em Teu altar, aquilo que nós precisamos abandonar, aquilo que nós precisamos jogar no mar do esquecimento. Obrigado, ó Pai, por esse tempo de renovo, por esse tempo de fé compartilhada. Obrigado, ó Pai, por esse tempo de vida na Tua presença. Nós Te agradecemos. Abençoe a noite de cada um, abençoe a semana de cada um. Seja uma semana de fé, de vitórias, de conquistas, de portas abertas. Seja uma semana de renovo, de paz, de alegria na Tua presença. Que seja uma semana de cair em si e reconhecer os nossos pecados, para vivermos para a glória do Teu santo nome, abraçando o Senhor, encontrando com a Tua face, sendo purificado, sendo perdoado, sendo transformado. Abençoe cada família aqui representada. Vá de encontro aos lares, ó Pai. Que haja paz em cada casa, que haja alegria em cada casa, que o Teu reino venha em nome de Jesus ter primazia em cada casa, Pai. Que o Senhor venha reinar nos lares e nas famílias. Que o Senhor venha com a Tua paz reinar nos casamentos, nas famílias aqui representadas. Em nome de Jesus, que haja amor, que haja respeito, que haja compreensão, que haja perdão, que haja humildade. Em nome de Jesus, que haja a Tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em cada família, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares lá do Brasil. Alcance a cada um deles, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, ó Pai, por esse culto. Continue conosco nessa comunhão, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, pois Cristo é o nosso fundamento, e é nele que vivemos, nos movemos e existimos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja,
não somente hoje, mas para todo sempre. Todos os santos digam amém.